Olá, amados, caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, graça e paz a todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre a antropologia teológica, com base nesse estudo. Esperamos aí que tenhamos um amplo desenvolvimento aí da matéria. E para começar, nós temos aí a grande pergunta: o que é antropologia? Nesse caso, a antropologia é a ciência que estuda o homem e a humanidade como um todo, ou seja, estuda todas as dimensões apresentadas pela presença do homem na Terra, considerando para isso a antropologia social ou cultural. Mais adiante nós vamos ver também as principais definições desse tema tão importante, Por exemplo, segundo a Enciclopédia Britânica Barça, o termo antropologia, etimologicamente, é a ciência do homem, mais precisamente ciência que estuda os homens, suas obras, seu comportamento, desde o primórdio até o seu aparecimento sobre a Terra. Já o dicionário bíblico de Wycliffe mostra que a esfera escatológica também é do campo da antropologia, a ciência ou conhecimento do homem, de onde veio, o que é, quais são as suas potencialidades futuras e o seu destino. Então nós temos essa compreensão a partir desse dicionário. Quais as áreas que estuda a antropologia, ou seja, a antropologia e também as linhas de segmentos aí que podem também ser abordados. Por exemplo, a antropologia biológica e física, são aspectos genéticos da humanidade que vão ser estudados a partir desse pensar biológico e físico. Os antropólogos físicos, atuando quase como arqueólogos ou anatomistas, analisam o material fóssil, esquelético, das formas que estão dentro da descendência humana, que no caso traz como exemplo múmias indígenas, os maias, os astecas, incas, por exemplo. O resultado disso são classificados graças à técnica do carbono 14. Temos também a antropologia social, neste caso a antropologia, a antropologia cultural. A antropologia cultural aborda os seguintes temas. Precisamos esclarecer o conceito de cultura. Neste caso aí, quando estudamos a cultura, inclui conhecimento, a crença, a arte, moral e a lei. Então, está dentro do conjunto aí de culturas. A crença, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Isso é cultura. Mais adiante, temos aqui também um outro segmento, a antropologia cultural. O que estuda a antropologia cultural? São métodos ligados aí à religião e também o comportamento, por que não dizer aí dentro de uma linha de simbolismo. Essa linha engloba a linguística, a arqueologia e etnologia. São descrições ou crônica da cultura de uma tribo ou de um povo. No caso aí da antropologia cultural, estudos esses que se referem ao comportamento do homem, particularmente no que diz respeito às atitudes padronizadas, rotineiras, que genericamente chama-se de cultura. O que vem a ser então a etnologia? A etnologia é a ciência social que estuda e compara os diferentes povos e culturas do mundo antigo e também moderno. Mais adiante, nós temos também aí a antropologia social. O que vem a ser antropologia social? Quero pensar com você sobre essa visão da antropologia social como ciência social, tal qual a sociologia e a psicologia estuda as características culturais dos povos e a evolução de seus costumes, crenças, religiões, relacionamentos familiares e manifestações artísticas. Como é que então vai se desenvolver a antropologia? A maior parte dos estudiosos situa-se num grande personagem filosófico chamado Heródoto, a origem da antropologia. Ele é considerado como o primeiro historiador
e etnógrafo, além de cientista em campo vasto. Heródoto também viveu entre 485 a.C. e 425 a.C. Temos também aí uma outra concepção da a pessoa e o ser humano na antropologia filosófica. Dentre as perguntas mais comuns que a antropologia procura responder, queremos aqui destacar uma das mais, pode-se dizer assim, importante. O que é a pessoa? Com base nessa sentença, veremos a definição de pessoa do ponto de vista de alguns estudiosos da antropologia. Vou começar aqui pelo Simon. Um dos problemas fundamentais da metafísica, segundo ele, consiste em saber o que é ser uma pessoa. A resposta a essa pergunta geralmente está associada à identificação de certas características ou propriedades atribuídas tipicamente às pessoas, em contraste com outras formas de vida. Temos aqui também, segundo Immanuel Kant, em sua obra Os Elementos da Filosofia Moral, registra que Kant acreditava que os seres humanos ocupam um lugar especial na criação. Para ele, os seres humanos possuem um valor intrínseco, isto é, dignidade, e que os torna valiosos acima de tudo. Os animais, por outro lado, possuem valor apenas enquanto servem aos propósitos humanos. Os humanos, todavia, nunca podem ser usados como meio para se alcançar um fim, ainda que vise o bem-estar da maioria. Mais adiante vamos ver a ciência do campo antropológico, como é que vai se desenvolver essa ciência. Como ciência do homem, a antropologia toma o homem, isto é, o ser humano no sentido integral de homem e mulher, de coletividade, mas também de espécie da natureza, de ser cultural e da razão, como objeto de estudo. Isto quer dizer que o homem pode ser objetivado, esquadrinhado, medido e calculado, dimensionado no tempo e no espaço, tal como outros objetos científicos como o cosmos, a Terra e os seres vivos. A filosofia no argumento antropológico. O termo filosofia vem do termo da junção das palavras filos e sofia, que literalmente significa amor e sabedoria. Vamos citar aí um dos eruditos da época, Tomás de Aquino. Ele definiu como sendo o conhecimento racional das coisas últimas ou razões mais elevadas de todas as coisas. A filosofia depois de Platão e Aristóteles. O filósofo José Ferrater, em seu dicionário de filosofia, o Ferrater diz o seguinte, que as definições de filosofia elaboradas depois de Platão e Aristóteles separam a filosofia em duas partes. Uma filosofia teórica e uma filosofia prática. Mais adiante nós vamos ter também a história da filosofia. A filosofia possui uma das mais ricas histórias da sua existência. Passou por diversos períodos, começando pela Grécia Antiga, que se tornou seu berço, tendo a primeira corrente de pensamento no século VI a.C. O que também não foge à verdade que os primeiros filósofos se preocupavam muito com o universo e com os fenômenos da natureza. Mais adiante, vamos ter aqui epicurismo e estoicismo. São duas escolas filosóficas. Por exemplo, o epicurismo viveu aí atuando no ano 341 a 270 a.C. E essa escola recebe esse nome porque foi fundada por Epicuro. Uma das doutrinas básicas do epicurismo: aceitar totalmente e irrestritamente todo prazer que não produza dor, evitar radicalmente sem ressalva toda dor que não produza prazer, suportar a dor que afaste uma dor ainda maior ou assegure um prazer ainda maior. Quanto ao estoicismo, é a escola filosófica grega fundada por Zenão de Cício. O estoicismo, na verdade, elaborou um rol crente que se assemelha ao panteísmo empirista, isto é, levando o homem a tornar-se insensível aos males físicos, isso pela obediência irrestrita às leis do universo, conforme aceitaram as famosas personalidades como Marco Aurélio, Imperador, Sêneca e Epiteto, que não hesitaram em seguir por algum tempo e propagar também o estoicismo. Vamos ver também
a psicologia e a psicanálise na esfera antropológica. Começando aí pela proposta da psicologia, para a psicóloga Eunice Alencar, mesmo após a introdução do método científico na psicologia, pode-se observar que a sua definição tem variado e afirma: aproximadamente 50 anos a 80 anos definiu-se a psicologia como estudo da mente ou da psique humana. Procura-se estudar cientificamente a mente, focalizando as experiências subjetivas do sujeito. Entretanto, para conhecer tais eventos, torna-se necessário que o indivíduo se expresse verbalmente, pois o que ele via, pensava e sentia só poderia ser conhecido por outros através das informações verbais, ou seja, não é apenas um pensar, mas algo verbalizado para se fazer então uma análise. Vamos aí, mais adiante vamos ter a psicanálise. O que vem a ser a psicanálise então? Enquanto a psicologia estuda as atividades de conhecimento afetivas e motoras do indivíduo, que no caso aí é o comportamento, levando em consideração sua experiência, ou seja, o estado consciente ou fenômeno mental, contribuindo assim no campo antropológico, a psicanálise se enquadra no método de investigação psicológica do procedimento humano individual, tendo como resultado final uma orientação terapêutica que nós chamamos de psicoterapia. Segundo Freud, ele se interessou desde o início por distúrbios emocionais que na época era conhecido como histeria. Neste caso, para encontrar a cura para esses desajustes mentais, desde então ele passou a utilizar a arte da cura pela fala, descobrindo assim um reino onde todos os desejos e as fantasias sexuais se perdem na mente, reprimidos e esquecidos até emergirem na consciência sob forma de sintomas indesejados, que nós chamamos de inconsciente. Temos aí então a dimensão psicológica e o modelo estrutural da personalidade, que citamos aí o id, o ego e o superego. Ok? No próximo encontro falaremos sobre este assunto.